Olá pessoal, vamos contextualizar sobre o eixo 5 da Conferência da Assistência Social, sobre a atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergenciais. Vamos trabalhar em vários eixos estratégicos, inicialmente abordando essa questão dessas situações que elas são adversas, como nós estamos vivendo, da calamidade pela pandemia do Covid, mas de maior ocorrência são as situações de emergência que ocorrem então nos territórios. Essas situações elas são adversas, elas são provocadas por intempéries climáticas, como intenso frio, são provocadas por incêndios, provocadas por enchentes, deslizamentos, desmoronamentos, enfim, é uma diversidade, então, de formas de ocorrência. E a gente pode caracterizar como toda a situação que ela resulta em agravos, em danos pessoais, sociais, e que provocam riscos de sobrevivência, até risco à vida, então, de populações. Então, para isso requer, políticas públicas que possam estar trabalhando tanto na prevenção, quando identificarem a possibilidade de ocorrências, como também da atuação quando ocorrer isso. Inicialmente, gostaríamos de salientar de que existe o serviço de proteção especial em situações de calamidade pública e emergenciais, já garantidos na Lei do SUAS de 2012 e também vem da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Então, ela está como um serviço de alta complexidade, inclusive com a definição clara das ações que o SUAS deve realizar quando houver, então, essas ocorrências ou demandar, então, desse serviço. Também queremos salientar que temos a portaria do Ministério de Desenvolvimento Social, atualmente o Ministério da Cidadania, que é a portaria 90 de 2013, que essa portaria, ela define o cofinanciamento para os territórios, municípios e estados, caso ocorram, então, essas situações. E também temos a resolução 12 de 2013 do Conselho Nacional da Assistência Social, em que ele define sobre os parâmetros desse cofinanciamento. Então, é muito importante que os gestores tenham conhecimento disso, conselhos da assistência social tenham conhecimento disso, porque já pode estar, então, buscando, então, esses recursos, já tendo previsão orçamentária, inclusive, caso venha, então, estar ocorrendo no seu município. Caso os municípios já tenham esse serviço implantado dentro da alta complexidade, então facilita, porque esse serviço demanda também de recursos humanos, obviamente, como todo e outro qualquer serviço do SUAS, enfim, da proteção social básica e da proteção social especial. O primeiro eixo estratégico que se refere a esse eixo da conferência é com relação à questão da gestão legal, financeira e orçamentária. Isso quer dizer que os 3 entes federados são responsáveis, têm corresponsabilidade diante dessas situações que ocorrem. E os 3 entes federados têm que construir, então, o seu planejamento. Esse planejamento consiste desde a previsão orçamentária, assegurar recursos financeiros e, obviamente, a construção dos seus planos. E esses planos devem, então, prever, inclusive, as ações que vai ser realizada, aqui no caso do SUAS, que seriam as ações do Serviço de Proteção Especial a essas situações da alta complexidade, caso o município não tenha, mas os recursos humanos que ele vai demandar para realizar, então, esse atendimento a essa população. É importante também salientar de que esses planos devem constar ações antes, durante e pós
O antes seria ações de prevenção, caso seja identificado possibilidade de ocorrer uma situação de agravo, né, ou de dano à população, e que o município pode intervir, que o Estado pode intervir, evitando essa ocorrência. Como, por exemplo, famílias que estão numa situação que pode ocorrer um alagamento e demandar, então, provocar a situação de emergência. Então, já a retirada dessas famílias antecipadamente. Ou ainda de alguma ação que possa ser realizada, reduzindo, então, os riscos, caso ocorra, então, uma situação que pode estar atingindo, então, famílias e territórios. Então, tem que constar isso é planejamento do antes. E nesse plano, então, ações a serem realizadas durante a ocorrência, ou seja, no que ocorreu, que é, então, todo aquele trabalho, aquele atendimento, então, da população atingida, e as ações, os procedimentos do pós-ocorrência. Por exemplo, nós aqui pós-pandemia. Então, aí seria todo um trabalho, junto com essa população atingida, de reconstrução das suas perdas, de recuperação de suas perdas, seja no campo de trabalho, de renda, de convivência, enfim, de retomada a uma normalidade de vida, de retomada, então, as condições mínimas para a sua sobrevivência e a sua convivência. Importante destacar que nesse eixo ele se refere que a coordenação de todo esse trabalho, ela é da gestão. Então, a questão do planejamento, do plano, dessa gestão, ela é da gestão de assistência social, ela não é do CRAS, ela não é do CREAS. E também que fica para essa coordenação pela gestão, nesse plano, com relação à gestão das ofertas, dos serviços, dos programas e dos benefícios que vão ser demandatários, então, por essa população. Importante também é ter claro de que esse orçamento ele tem que ser legal, ele tem que estar lá assegurado, né? Tem que ser constar dentro do orçamento do município, porque de repente você não previu o orçamento e chega um momento você não tem como atender essa população. Então é muito importante essa questão também. E esse planejamento prévio dos serviços também. A capacitação também dos profissionais, nós tivemos aqui um exemplo na pandemia, o quanto foi difícil, foi muito desafiador. Então, principalmente isso nos remete, né, de que dentro desse planejamento tem que constar sobre a importância dessa capacitação, como, por exemplo, nós tivemos no momento da pandemia, né, esse desafio que nos levou a ter um grande domínio da tecnologia, principalmente as redes sociais, como uma forma de poder fazer o trabalho, de poder manter, então, o desenvolvimento de muitos serviços, muitas ações, mas, ao mesmo tempo, também, muitos trabalhadores não tinham esse domínio, não tinham uma capacitação adequada, suficiente, enfim, e tantas outras, desde o uso de equipamentos e como ele vai fazer as abordagens, como ele vai se proteger também, né, a questão da sua segurança também. Então, é importante pensar também na situação. O segundo eixo estratégico aqui, que é o eixo da vigilância socioassistencial, eixo esse que ele aponta os riscos. Então, a vigilância no município, ela deve ter um olhar, ela deve estar atenta há situações que podem estar provocando agravos, desastres à população, ou seja, ameaças de ocorrência, e já estar embasando o gestor para já então tomarem as providências cabíveis. Então, a vigilância é o órgão que ela pode estar identificando onde essas ameaças, onde há famílias, onde há as vulnerabilidades, onde há essas situações. E no caso de ocorrência, mais uma vez, compete à vigilância levantar isso. Quantas famílias, quantas pessoas, quais são suas perdas, enfim, aonde que estão essas famílias que foram atingidas, até mesmo agora pela pandemia, né? Quem são as famílias, quais são
suas maiores demandas. Então, a vigilância que deve embasar com dados, com informações, com apontamentos, identificando também esses territórios, né? Identificando os serviços que já tem lá disponível, apontando os que não tem e os que vão ser necessários. Então, é muito importante porque a vigilância, ela dá todo esse embasamento de informações, de apontamentos e apoio, então, para o planejamento, própria questão do diagnóstico, então, é a produção desses dados, dessas informações. Então, no município que não tiver esse setor, é importante a gestão já definir quem vai fazer isso, aonde que vai ficar alocado esse pessoal. Obviamente, como a gente falou, não cabe ao pessoal do CRAS, do CREAS, não é função deles fazer o papel da vigilância. Então, é uma outra estrutura que o município, que o estado, que a União devem ter à parte, e isso vai depender do porte, né, do município, da quantitativo de profissionais que ele vai precisar e também qual órgão que ele vai alocar, que normalmente é junto à própria gestão da política da assistência social. Nós temos ainda a questão do terceiro eixo, que é extremamente importante para, eu diria agora que mais os trabalhadores, né, do CRAS, de CREAS, né, de cadastro único, que é o eixo que ele se refere ao trabalho social com as famílias atingidas, né? Então, indivíduos de família, logicamente, é o trabalho feito pelo CRAS, pelo CREAS, pelo cadastro único, que é de acolhimento dessas famílias, de escuta qualificada dessas famílias, de estar identificando a situação real dessas famílias, desses indivíduos, identificar então as suas demandas, as suas vulnerabilidades, identificar as suas potencialidades também, além de fazer a inserção, logicamente, no cadastro único e também na rede socioassistencial, para serem atendidas, então, com os serviços, os programas, os benefícios que a rede socioassistencial oferece. Então, está também tendo um olhar para a questão do acesso aos mínimos sociais dessas famílias, questão de água, questão de luz, questão de alimentação, está identificando quais foram as perdas dessas famílias, desde na questão de renda, de trabalho, de convivência, identificar também, junto com a possibilidade, como é o caso agora da pandemia, né, de perdas de familiares, está levando em consideração, são famílias que demandam também dessa política da assistência social, está junto com essas famílias também, trabalhando a construção de novos projetos de vida dessa família. Então, esse é o trabalho, então, que deve ser realizado, então, pelo CRAS, pelo CREAS, junto com essas famílias, que é de extrema importância. Os municípios que têm implantado, então, o serviço especial de atendimento nessas situações, né, ele já está descrito quais são as ações que vão ser feitas com essa população. Obviamente há casos que exigem, que necessitam de acolhimento, né, como nós tivemos na pandemia, teve que famílias assim que perderam tudo e que inclusive necessitaram de auxílio moradia, né, até por conta da questão do isolamento. Tivemos municípios aí de maiores portes que viabilizaram isso em hotéis, né, enfim, outras alternativas. O indicativo, a orientação é de que não se coloquem essas famílias, esses indivíduos em acolhimentos institucionais, mas assim outros meios, né? As maiores ocorrências quando há um número significativo de famílias com relação em alojamentos coletivos, e que isso deve estar inclusive no planejamento, né, da gestão. Enfim, é quando há necessidade, então, de fazer esse acolhimento, prover esse acolhimento, né,
residencial, enfim, para as famílias, então, de que a assistência social, então, realize isso. Então, assegurar acolhimento imediato e em condições dignas e seguras, quando for o caso de haver necessidade. Uma outra ação, então, seria de identificar, como a gente já colocou, as perdas, os danos dessas famílias, né? Cadastrá-las, né, no cadastro único e prover, então, a cobertura das suas demandas, das suas necessidades, prover a inserção toda na rede assistencial, nos serviços, nos programas e nos benefícios. Então, esse é o trabalho, então, que será feito pelos trabalhadores do SUAS, por CRAS e por CRES. O outro eixo que nós abordamos é a questão, mais uma vez aqui ainda complementando a importância da capacitação dos trabalhadores do SUAS, né, de ter uma prévia capacitação para enfrentamento dessas situações que podem ocorrer no município, e como a gente percebeu, né, aqui com relação à pandemia, a questão então não saber exatamente como lidar com a própria questão da própria proteção individual, da própria proteção coletiva, ou seja, equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, que é a própria segurança, inclusive, do trabalhador, e além de, lógico, ele também tem que estar cuidando da segurança do usuário, do qual, então, ele está fazendo atendimento. O outro eixo, então, é com relação aos benefícios socioassistenciais de transferência de renda. Então, no caso dessas situações de calamidade e emergência, requer muito esses benefícios. Então, nós vimos na pandemia o quanto que aumentou a demanda por esses benefícios. Então, tanto na questão de renda, como é o caso do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada, que normalmente há uma vulnerabilidade maior com as famílias e elas passam, muitas vezes não eram demandatárias, mas passam a ser demandatárias, então também desses benefícios de renda, benefícios eventuais, principalmente na questão de alimentação, de auxílio alimentação, e que deve ser feito, logicamente, sempre em conjunto e interface com os outros serviços e também a inclusão no cadastro único. Um alerta que, obviamente, nesses benefícios, eles devem ser realizados, atendidos de uma forma imediata, de uma forma muito rápida, porque é emergencial. Então, estar também levando em consideração, então, a atenção a essas perdas que as famílias tiveram, a esses riscos, a esses danos que elas tiveram. Então, ao você prover esses benefícios, levar em consideração a isso, né? Essas necessidades dessas famílias, né? Então, essa previsão de ofertas desses benefícios, né? No âmbito, então, do trabalho social com as famílias, né? Então, que isso seja feito, né? Trazendo junto com o trabalho social com as famílias, que é também os demais serviços que vai ser realizado com elas. Então, importantíssimo. A questão do outro eixo, então, é do acolhimento, caso ela demande de um acolhimento domiciliar, que ela tenha sido afetada, mas que nós já falamos sobre isso também, né? É importante quando vai lá no plano, né, pela gestão, de estar prevendo, ter já no município, de repente, aonde que essas famílias vão ser acolhidas, né? No momento, não deixar para que se aconteça na hora você vai verificar isso, porque isso tem que ser de imediato, né? E que se é um aluguel social, então também tem que ter previsões orçamentárias, já tem que ter alinhado, né, como que vai desenvolver isso. O outro eixo é com relação à articulação e à intersetorialidade. Então, essa articulação e a intersetorialidade, ela deve ocorrer entre os 3 entes federados, Estado, União e município, e também entre interpolíticas, logicamente, com cada área, cada política fazendo a sua parte, como aqui o SUAS fazendo aquilo que lhes compete. Então, nós também a saúde fazendo a sua parte, também a educação fazendo a sua parte, a habitação, a área do trabalho, né? Então, é importantíssimo essa articulação. E nesse sentido, falando na intersetorialidade ainda, então nós temos a questão
do plano intersetorial, né, que é um outro plano do qual a assistência social deve fazer parte desde o início, né, desse planejamento, dessa intervenção. Então, obviamente, não deixar de cumprir com a sua função, porque não é da outra função, da outra área, e a população é que vai ser prejudicada com relação a isso. Então, mais uma vez, trazendo esse alerta para essa questão desse trabalho que deve ser planejado e que deve, inclusive, incluir o planejamento também, então, com relação ao trabalho das equipes e também da disponibilidade dos benefícios. Então, planejamento que o município possa ter, né, com ações para prevenção de redução de danos, atendimento imediato, então, quando procedimentos, então, de acesso, então, à população, aquilo que ela demanda, né, para ela ter sido atingida, e, então, a ação pós ocorrência, que é o retorno, então, à normalidade, ou seja, a reconstrução do dano, reabilitação do bem-estar. E aqui é que devemos também estar discutindo e apontando estratégias e propostas com relação a esse momento que estamos vivendo, que é o momento da pandemia ainda. Ainda precisamos de ações para enfrentamento, mas principalmente para o pós-pandemia, como que o SUAS vai dar conta daquilo que é de sua competência com essas famílias, que apontam, né, esse grande desafio com relação à questão do pós-pandemia, principalmente a essa grande demanda que temos, né, que originou em função da pandemia, esses novos usuários, né, assim, falando, e que vão necessitar, então, do Serviço Único de Assistência Social, do SUAS. Então, o que vai ser levantado como proposta de ação, que seria o pós-pandemia, para trabalhar com essas famílias na recuperação de danos, de perdas, na reconstrução de suas vidas, retornando então à sua normalidade. Então, dentro desse sentido, fica esse desafio desse eixo de estar trabalhando, propondo, deliberando sobre, em cima ainda do que nós estamos vivendo, dessa situação de calamidade pública, e do que pode vir, né, acontecer no município, situações de emergência ou situações de calamidade, mas que o SUAS esteja bem alerta com relação à sua função, à sua responsabilidade, à sua atuação nessas situações, que esteja preparado, tanto com o pessoal, com serviços, com benefícios, também com financiamento, com recursos e com coordenação. Que esteja bem esclarecido todos os trabalhadores de qual é o seu papel, qual é a sua função e como proceder nessas situações e realizar então essa proteção social, esse acesso aos direitos assistenciais a essa população que é demandatária.